Fato, se não fosse a teoria da relatividade de Einstein, hoje nós não teríamos o GPS. Eu sou o Gugut e você é bem-vindo ao canal do Tudo. Bom, hoje o assunto tá meio explosivo e nós vamos falar de bombas atômicas. Bom, são basicamente dois tipos de bombas atômicas, a de fissão nuclear e a de fusão nuclear. Existem outros tipos hoje em dia, mas basicamente são derivadas dessas. Então, fissão é quando ocorre a divisão do núcleo. Núcleo, nuclear, bomba nuclear. E a de fusão nuclear é quando ocorre a fusão. Bom, para entender mais ou menos onde tudo isso surgiu, nós vamos fazer uma breve viagem no tempo. Bom, de forma bem resumida, essa história de armamento nuclear nasceu lá na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos tomaram conhecimento que esse tipo de projeto perigoso estava em andamento lá, e após uma famosa carta enviada ao presidente Roosevelt, assinada pelo próprio Albert Einstein, alertando de uma ameaça iminente, nasceu o Projeto Manhattan. O projeto começou bem pequenininho, mas logo se tornou muito grande e era responsável por consumir 10% de toda a energia gerada nos Estados Unidos. Ele teve um custo de mais de 2 bilhões de dólares e então eles conseguiram criar a primeira bomba atômica. Bom, o primeiro teste veio em julho de 1945, lá no deserto da cidade do Novo México. Bom, um pouco mais pra frente, em um triste episódio para a história da humanidade, essas bombas foram utilizadas para colocar um ponto final na Segunda Guerra Mundial, que ainda acontecia lá no Pacífico, essa altura do campeonato, mesmo após a rendição da Alemanha nazista em maio de 45. Pois foi em 6 de agosto que o mundo conheceu de forma trágica o poder devastador de uma bomba nuclear. Os Estados Unidos lançaram a sua primeira bomba apelidada de Little Boy sobre a cidade de Hiroshima. A bomba explodiu a 500 metros acima da cidade, varrendo tudo em um raio de 2 km de distância. As temperaturas chegaram na ordem dos 5.000 graus Celsius abaixo da nuvem de fumaça. 80 mil pessoas morreram quase que instantaneamente, mais 70 mil pessoas ficaram feridas, fora as outras milhares de pessoas que sofreram com a radiação e sofrem até hoje. Após 3 dias, a segunda bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki, também no Japão, e obviamente depois disso o Japão se rendeu e a Segunda Guerra chegava ao fim de forma muito triste. Bom, essas bombas que nós acabamos de falar, que foram criadas lá na Segunda Guerra Mundial, eram de fissão nuclear, ou seja, divisão do núcleo. O conceito é bem simples, mas para isso nós vamos ter que entender de forma bem resumida o que é um átomo. Tudo que nós conhecemos é feito de átomos. O átomo é a menor parte em que a matéria pode ser dividida. Existem vários tipos de átomos e eles são divididos por famílias. A ligação entre eles geram as moléculas e as moléculas geram tudo que a gente conhece, desde o ar, a água e até nós mesmos. A estrutura do átomo é dividida basicamente em duas regiões. O núcleo, composto pelos prótons e nêutrons com carga final positiva, uma vez que os prótons têm carga positiva e os nêutrons carga neutra, e a eletrosfera, por onde orbitam os elétrons de carga negativa em diferentes níveis orbitais. Como você pode ver aí nesse desenho. Bom, o fato de eu dizer que o próton é positivo e o elétron negativo, na verdade é uma questão só de convenção, para que nós possamos falar a mesma língua em diferentes cantos do mundo. Mas na verdade tudo que a gente precisa entender é que um é o oposto do outro. Se eu inverter os sinais, a conta vai dar a mesma. Voltando ao assunto, os cientistas Otto Hahn e Fritz Strassmann, eles são alemães, daí a minha pronúncia, porque eu sou fluente em alemão. Otto Hahn Fritz Strassmann. Otto Hahn Fritz Strassmann. Repararam que ao bombardearem uma amostra de urânio através de um feixe de nêutrons, ou seja, estava jogando nêutrons em uma pequena amostra de urânio, quando esse nêutron se colidia com um átomo de urânio, ele era incorporado ao núcleo, tornando esse núcleo instável e quebrando ele agora em 2 novos compostos. Era o bário e o lantânio, que não é muito importante pra gente. O que é importante pra gente é essa quebra do núcleo, é aí que tá aquela liberação de energia estrondosa que a gente acabou conhecendo. Quando um núcleo era quebrado, gerando esses 2 novos compostos, nêutrons livres eram gerados, 2 ou 3, e eles iam bombardear agora os átomos vizinhos, que também iam se tornar instáveis, que também iam quebrar, iam liberar outros nêutrons, que iam colidir com os próximos átomos e assim sucessivamente, nascendo então o que nós viemos a conhecer como reação em cadeia. Pois bem, então deu para entender que a quebra de vários núcleos consecutivos gera aquela explosão enorme que a gente conhece. Agora vamos entender o porquê. Bom, nós sabemos que os prótons e nêutrons compõem o núcleo. Os prótons todos têm carga positiva, ou cargas contrárias aos do elétron. O que importa é saber que eles têm a mesma carga, todos os prótons. Se eles têm a mesma carga e cargas
iguais se repelem e cargas opostas se atraem, o que explica os prótons de mesma carga se manterem todos unidos dentro de um núcleo. Bom, a explicação para isso é que eles estão ligados por uma força que os mantém juntos e essa força foi chamada de força forte. A massa do núcleo ela é sempre inferior à soma das massas individuais de cada próton e nêutron que a compõe. A diferença entre elas é uma medida de energia de ligação nuclear, a força forte, que mantém ali tudo bonitinho, tudo juntinho. Essa energia de ligação pode ser calculada com base naquela famosa equação que você já deve ter visto em algum lugar, E igual a mc ao quadrado, a equação de Einstein, onde E é energia, igual a m, que é massa, ou no nosso caso, variação da massa, vezes a velocidade da luz. E acreditem, esse número é muito grande, uma vez que você está multiplicando a variação da massa por um número muito grande, que é a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é um número equivalente a 3 milhões de metros por segundo. É uma velocidade tão alta que seria capaz de dar 7 voltas e meia ao redor do globo em apenas 1 segundo. E é a liberação dessa energia potencial que cria aquela força explosiva devastadora que a gente conheceu por aqui. Fato rápido, a quantidade de urânio utilizada na bomba que destruiu a cidade de Hiroshima era inferior a 30 gramas. Uou! E isso foi o suficiente para liberar uma energia equivalente a 13 mil toneladas de dinamite. Peraí. Vocês não entenderam. Eu não falei 13 toneladas de dinamite. Eu falei 13 mil toneladas de dinamite. São 13 milhões de quilos de dinamite. É muita energia. E eu vou ter que dar os créditos dessa observação pro meu amigo aqui de apartamento, o Caio B. Ele que chegou do meu lado aqui quando eu tava montando esse roteiro e falou 13 mil toneladas. Tem mais 3 zeros. E eu tava tipo... eu sei... Bom, galera, eu não cheguei a entrar no assunto de fusão nuclear, porque é um outro tipo de bomba, é uma bomba muito mais potente, uma bomba 700 vezes mais potente do que essa que a gente conhece, que já era um horror, mas vai ficar para um próximo vídeo, a gente vai falar sobre a bomba de hidrogênio e tudo mais que vem com isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, deixa um like para ajudar a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, muitos outros vídeos estão vindo por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.